Oi, eu sou Gesana Braga e hoje quero aproveitar esse Dia dos Pais, que está sendo comemorado aqui no Brasil, para refletir com você um pouco sobre a paternidade, sobre essa função tão nobre que é ser pai, que é ter um filho ou uma filha. Eu gostaria de iniciar essa reflexão, lendo com você o Salmo 139. Salmo 139, vamos ler do verso 1 até o verso 14. Você que tem sua Bíblia aí na sua casa, pode pegar a sua Bíblia. A minha Bíblia, ela é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, mas você pode ler em qualquer versão que você tenha na sua casa. Você pode ler na Bíblia Católica. É o Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Esse salmo que nós lemos, Salmo de Davi, Salmo 139, ele mostra o quão o nosso Deus é grande e que o ser humano não é capaz de esconder de Deus em lugar algum, porque Deus está no mais profundo mar, no mais altos céus, Deus está na escuridão, Deus está em todos os lugares. E no versículo 13, o salmista diz que Deus possuíste as entranhas dele, cobriste-me no ventre de minha mãe. Ou seja, Deus, ele está vendo, ele está acompanhando uma pessoa, um ser humano, desde o momento que este está em formação no ventre de sua mãe. E o nosso Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, o qual nós cremos, nós acreditamos, nós adoramos, ele é esse Deus que não cria somente coisas, mas cria também pessoas. Ele criou Adão e Eva lá no início do mundo, mas ele cria cada ser humano que existe. Ele conhece o ser humano desde o ventre da sua mãe, quando está em formação. E Deus gera essa vida, essa nova vida, de uma forma milagrosa, né? A vida humana é um milagre. Por mais que a ciência esteja avançada nos últimos dias, que a medicina já desenvolveu várias técnicas médicas na área da fertilização, mesmo assim, a geração de uma vida, o desenvolvimento de um novo ser, é um milagre de Deus. Mesmo quando tem aqueles filhos que porventura não foram desejados ou planejados pelos homens, né? Pelo pai ou pela mãe, filhos que muitos classificam eles como algo não planejado, mas para Deus esse filho foi sim planejado, foi visto. Deus, ele tem o controle de tudo
E essa vida gerada foi dentro da permissão dele. Esse filho, cada filho gerado é dentro da permissão de Deus. Então todos são criaturas amadas por Deus e feitas pelo nosso Deus. Então Deus te conhece desde a sua formação no ventre materno, e Deus me conhece também. Desde que éramos ainda um embrião, Deus já conhece. Todo filho precisa de um pai biológico para vir ao mundo. Essa é a realidade, né? Todo filho precisa de um pai e de uma mãe. Precisa de um óvulo e de um espermatozoide. O único filho que nasceu sem ter um pai terreno foi o próprio Jesus. A Bíblia relata isso para nós. Isso é mostrado para nós no livro de Lucas. Lucas capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 35. Eu quero ler com você. Lucas 1 e 27. Há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo-lhe o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Lucas, nós vemos que Maria, ela gerou um filho sem ter conhecido homem algum. Ou seja, sem ter tido uma relação sexual com um homem, mesmo já estando prometida para José. Ela gerou aquele filho que é do próprio Espírito Santo. O versículo 35, o anjo falou: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então foi assim que Maria gerou Jesus Cristo, né? Sendo assim, Jesus foi o único filho que não teve uma herança genética de um pai humano, porque ele foi concebido do próprio Espírito Santo. A ciência explica que o material genético de um bebê vem do óvulo e do espermatozoide. O óvulo da mãe tem a carga genética que é o cromossomo X, e do pai, através do espermatozoide, pode vir o cromossomo X ou Y. Se do pai vier o cromossomo X, será uma menina, porque a carga genética vai ser X da mãe mais X do pai, igual uma menina. Se o cromossomo que vier do pai for um Y, aí teremos um bebê menino, porque terá X da mãe mais Y do pai, gerando assim um menino. Logo, o bebê ele só pode ser gerado nessa configuração, originando da junção de um homem e de uma mulher. Essa é a criação de Deus. Esse foi o projeto de Deus desde o início da humanidade, de que os filhos viessem da junção de um homem e de uma mulher. E assim é até os nossos dias. Assim, todas as pessoas que existem vieram de um pai e de uma mãe, com exceção de Jesus, como eu disse, né? Jesus teve a mãe Maria e foi gerado pelo Espírito Santo. Mas nós podemos dizer que Jesus tinha um pai de consideração, né? Que foi José. José, ele seguindo a ordem de Deus, ele casou-se com Maria, mesmo ela estando grávida. E ele então criou Jesus, educou Jesus e
foi sim um pai também de consideração para Jesus. Mas nós todos precisamos de um pai biológico. Talvez você não tenha crescido junto com seu pai biológico, ou talvez você tenha crescido com seu pai biológico, tenha vivido a infância, adolescência, a fase adulta junto com esse pai. Talvez você nem chegou a conhecer seu pai biológico, por N motivos. Mas talvez você conheceu seu pai e ele se foi. Ele já morreu. Talvez você pode estar no papel hoje de pai. Você pode ser pai de um menino, de uma menina. Talvez você esteja no papel de filho ou de filha. Então você tem um pai. Independente de qual situação dessa você se encontra, fato é que existe um pai na sua vida. Seja porque você é filho de um pai, ou seja porque você é o próprio pai. O importante é que o pai é uma parte essencial para a formação da família. Lembrando que o objetivo do homem não é ser pai, mas ser um esposo, um marido. A Bíblia nos diz em Gênesis que o homem deveria se unir à sua mulher, sendo ambos uma só carne, e depois os filhos chegariam. Os filhos se multiplicariam. Sendo assim, os filhos, eles devem vir dentro de um casamento. Dentro de um casamento estruturado, porque conforme diz no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Então é necessário que se haja o casamento, a união de um homem e de uma mulher, e como fruto desse casamento, os filhos cheguem para coroar esse casamento. Eu gostaria aqui de fazer um alerta para as moças. Quando você for casar, quando você estiver procurando aí um namorado, um noivo, não escolha um homem que será um bom pai. Escolha um homem que será um bom marido. Se ele for um bom marido, consequentemente ele será um bom pai. E como saber se um homem será um bom marido depois de casado? Sendo atenta, se atentando aos pré-requisitos de Deus. É a Bíblia que nos diz qual deve ser o perfil de um homem cristão. Como deve ser um homem que de fato é temente a Deus. Se você encontrar esse homem, moça, consequentemente, ele vai ser um bom marido e futuramente será um bom pai. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes, quando existem pais com ações incorretas, com ações indevidas dentro da paternidade, não exercendo o seu papel corretamente, provavelmente também ele não era um marido ideal, porque fugia, dos princípios, das orientações de Deus. Agora, para você, rapaz. Você, rapaz, enquanto solteiro, não se preocupe em se tornar um bom pai, mas em ser um bom marido. Se preocupe em desenvolver características, habilidades cristãs, para que você seja o sacerdote da sua futura casa, para que você seja um marido conforme Deus quer que você seja. E se a paternidade chegar, porque pode ser que ela chegue ou não, porque, como eu disse, a vida é um milagre e a gente só sabe de fato se vai ser pai ou mãe depois que a vida é gerada, mas se for da vontade de Deus, que esse rapaz se torne um pai, é necessário que o rapaz esteja então em conformidade com os princípios bíblicos, para que crie sua família conforme a vontade de Deus. Eu faço um apelo aqui, hoje, para você que está me ouvindo. Se você tem uma situação mal resolvida, alguma mágoa com seu pai, quem sabe algo que veio lá da infância, ou de muitos anos atrás, uma situação que te deixou entristecido, que te afastou emocionalmente e até fisicamente do seu pai, eu deixo para você hoje um apelo para que você aproveite esse Dia dos Pais para resolver essa situação. Como você está por aí com sua Bíblia, eu te convido para ler ainda
Mateus capítulo 6, versículo 12, quando Jesus ele ensina como nós devemos orar na famosa oração que ficou conhecida como oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, para que nós alcancemos perdão de Deus sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, nós precisamos também perdoar os nossos devedores. Então, talvez você, filho, acha que seu pai tem uma grande dívida para com você, mas você precisa perdoá-lo. Deus vai te perdoar, mas Deus também precisa que você perdoe seu pai. E o contrário também é válido. Se você, pai, tem uma grande mágoa com seu filho por algum comportamento dele, por ele ter tomado caminhos que você não ensinou a ele, eu te convido a hoje perdoar esse filho, a procurar esse filho, a se reconciliar com esse filho, porque Deus vai perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores aqui na terra, né? Então, o nosso relacionamento vertical, né, do homem com Deus, depende desse relacionamento horizontal, que é do homem com o homem. O relacionamento com os céus depende do relacionamento que nós temos na terra. Então, aproveite esse Dia dos Pais para resolver qualquer tipo de pendência que exista entre o seu relacionamento com seu pai ou entre o seu relacionamento de pai com os seus filhos. Nós temos esse pai terreno, mas ainda que em Mateus capítulo 6, o versículo 9, no início da oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra que além do pai físico, nós temos um pai que é Deus, que é o nosso pai espiritual também. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus fala para nós orarmos assim: Pai nosso que estás no céu. Então, quando nós começamos as nossas orações dizendo Pai Nosso, nós estamos dizendo que Deus é nosso Pai. E para que Deus seja o nosso Pai, nós precisamos aceitar o seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Apenas através da aceitação desse sacrifício, apenas aceitando Jesus como Salvador, nós poderemos dizer que Deus é nosso Pai. Quando Deus nos cria, desde lá do ventre da nossa mãe, nós somos criaturas de Deus. Mas para nós sermos filhos de Deus, para nós podermos chamar Deus de nosso Pai, nós precisamos passar pelo Filho que é Jesus Cristo. Somente através de Jesus nós podemos ter relacionamento com Deus Pai. O meu desejo nessa data de hoje comemorativa é que você tenha um bom relacionamento com seu pai terreno, mas que você também tenha um bom relacionamento com seu pai que é Deus. Até mais. Tchau.